Podemos? Iniciando a oitiva de Renato Barbosa Rodrigues Pereira, anexo 4.2, licitações para publicidade, Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2008, nós fizemos a campanha do prefeito Eduardo Paes, e então a gestão dele começou em 2009. Em 2009 não havia nenhuma agência de publicidade licitada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes decidiu fazer essa licitação meses depois, acho que foi no final do segundo semestre de 2009, algo assim. E enquanto isso, ele pediu que a gente indicasse uma pessoa para pelo menos ele ter lá como funcionário que coordenasse as áreas de comunicação, ou seja, eventos, qualquer coisa que a prefeitura precisasse fazer nessa área. Nós indicamos então uma pessoa que era muito ligada particularmente a mim, que é Marcela Miller, tinha trabalhado comigo na TV Zero, tinha trabalhado em todas as campanhas praticamente que eu tinha feito até então, era uma executiva que trabalhava comigo, e nós indicamos a Marcela para trabalhar lá, e desde que ela foi indicada para lá, nós passamos a complementar o salário dela, e assim foi enquanto ela foi funcionária da prefeitura. Isso é algo do qual o prefeito não sabia. Aliás, como registro ao longo de toda a relação com o prefeito Eduardo Paes, nunca pediu qualquer tipo de remuneração para ele ou para qualquer pessoa que seja, isso jamais aconteceu. Então, a Marcela começou a trabalhar lá, e nós, meses depois, estruturamos uma iniciativa de produção de vídeos releases para a prefeitura também, que significava registrar todas as ações do prefeito, as suas principais realizações ali, que ainda estavam começando, e fazer uma memória também da gestão dele. E esses conteúdos eram distribuídos regularmente para as emissoras de televisão. Nós indicamos então a Fulano Filmes para fazer esse serviço, que ganhou lá um processo de tomada de preços, e ela foi prestando esses serviços. No início, a Fulano Filmes nos remunerou em espécie, né, pagando essa bonificação para nós da Prole, que tínhamos indicado eles em espécie, e depois de um certo tempo, acho que um pouco menos de um ano, nós passamos a usar o formato de aluguel de equipamentos também, né? Os nossos equipamentos foram para São Paulo e ela passou a pagar então um aluguel de equipamentos para a Nimbus. Quando chegou o momento da licitação, nós soubemos então que seriam 3 agências, nós seríamos uma das 3, as outras 2, uma seria a Agência Nacional, por ter essa ligação com o Jorge Pisciani, e a outra seria a Binder, que é uma agência tradicional do Rio de Janeiro e que tinha ligações aí com o Carlos Augusto Montenegro, e o Eduardo Paes queria, de certa maneira, fazer um gesto em relação ao Montenegro. E então isso foi definido previamente. Eu não participei de nenhuma tratativa em relação às outras agências, nenhum tipo de articulação. Que eu saiba também, nós não nos envolvemos em nada na mecânica de definição ou de notas da escolha das agências. Então nós só participamos da concorrência, já sabendo quais 3 iam vencer, e efetivamente essas 3 venceram e dali adiante passaram a trabalhar. E na Prefeitura do Rio de Janeiro também se reproduziu essa mecânica do governo do Rio. A verba tinha que ser repartida igualmente entre as 3 agências, independente do serviço de cada uma, e a Prole trabalhava como agência líder, então todas as principais campanhas, o planejamento estratégico, a linha narrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro era criada e elaborada pela Prole. Só coisas pequenas e secundárias que acabavam sendo realizadas pelas outras 2 agências. As outras 2 ganharam eram? A Agência Nacional. Tinha uma ligação com alguém, a Nacional? Isso, com o Jorge Pisciani, era a Agência Nacional do Paulo de Tarso. E a Binder tinha uma ligação, acho que o filho do Carlos Augusto Montenegro trabalhava ou era sócio da Binder, alguma coisa assim. Essa licitação, então, já sabia? Já estava definida, o jogo estava definido como sempre antes de começar. Mas você teve alguma reunião prévia para definir isso? Com quem foi? Alguém participou disso? Olha, reunião prévia. Quem é o responsável lá? A escolha das 3 agências, quem bateu o martelo, que seriam essas 3 agências, foi o Eduardo Paes. Eu não tive nenhuma reunião para debater as outras agências, mas eu fui informado que as outras 2 seriam essas. Eu, nessa época, nem fui consultado, eu só fui informado que as outras 2 seriam essas.
E eu sabia também, pelo prefeito Eduardo Paes, que nós venceríamos. O Eduardo tinha manifestado a intenção de que nós continuássemos a trabalhar com ele e que tivéssemos aí um papel importante na comunicação dele. Tanto é que ele, de início, mesmo antes da licitação, pediu que nós indicássemos e designássemos alguém para ser secretário, acho que chama-se coordenador de comunicação formalmente, da Prefeitura do Rio. Acho que é isso, né? Deixei alguma coisa de lado? Depois teve a... Não, a parte do percentual. Do release. Não sei se você quer explicar a parte percentual, aluguel de equipamento. Já, isso eu já falei. Tá. Como é que Não, a coisa acontecia. Do grupo Pensamento, Fulano Filmes? Não, já falei também. Tá. Aí não tinha um percentual, a gente tinha um FII. Não tem nada mais menos. Tá. A gente tinha Então, um FII. 2011, 2012. Mas aqui ainda tem um período que a Prefeitura abriu o procedimento para tomada de preço para a contratação da produtora do vídeo release. Então, mas eu mencionei, nós indicamos a Fulano Filmes. Na verdade, nós sugerimos o serviço de vídeo release para a Prefeitura, né? O governo do Estado já tinha quando nós entramos. A Prefeitura não. Nós indicamos, o prefeito aceitou, né? E aí nós indicamos a Fulano Filmes, ela venceu a tomada de preço interna lá da área de comunicação. E a partir daí começou a prestar o serviço e nós nos remuneramos. Inicialmente com um valor que a Fulano Filmes nos dava em espécie, acho que era um FII de R$180 mil que ela dava pra gente, algo assim, aí não era um percentual sobre o resultado, era um FII. E depois disso foi transformado em aluguel de equipamentos. Nós mandamos equipamentos para lá e passamos a emitir nota fiscal por aluguel de equipamentos. Depois de poucos meses. Então, eu segui 2011. 2011 e 12. É ainda a Prefeitura do Rio? É no mesmo anexo. Tá, então, um outro evento importante, em 2011, nós sugerimos ao prefeito Eduardo Paes que ele montasse um dispositivo de comunicação para acompanhar as principais obras que ele estava fazendo de preparativos do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. Nós tínhamos, em 2010, trabalhado com um profissional do Rio, muito qualificado, aliás, que é o Luiz Vilar, e ele tinha coordenado a campanha de reeleição do governador Sérgio Cabral na parte de digital, mídias sociais, sites, essas coisas assim. E depois dessa experiência que nós tivemos com ele, que era um amigo do William Passos, meu sócio, indicado pelo William, nós passamos a conversar com o Vilar sobre a possibilidade de criarmos uma estrutura digital para trabalhar nas oportunidades que surgissem ali, ou no governo do Rio, na prefeitura do Rio, ou em alguma área nova que nós pudéssemos trabalhar juntos, seja no mercado público ou no mercado privado. E aí o Luiz Vilar decidiu abrir a Casa Digital com o nosso apoio, fizemos um acordo operacional com ele, que os trabalhos que nós trouxéssemos, nós teríamos uma participação aí de 80% do resultado. E o Luiz Vilar, então, em 2011, começou a estruturar a Casa Digital. Assim que ele começou a costurar a Casa Digital, eu propus para o Eduardo Paes esse processo de acompanhamento das obras olímpicas, né? E aí propus um conceito para isso, que o Rio de Janeiro fosse pensado como uma cidade olímpica, né? Um conceito criativo que combinava duas coisas: projetos de inclusão social de um lado e projetos de intervenção física e infraestrutura de outro lado. E que esses dois projetos fossem acompanhados através de um ambiente digital. Então, a Casa Digital criou um portal chamado Cidade Olímpica, em 3 línguas, em português, em inglês e em espanhol. E através da Cidade Olímpica você podia acompanhar as principais transformações do Rio, fossem elas humanas, fossem elas materiais ou físicas. Enfim, você tinha lá o time-lapse das obras acontecendo, a imprensa podia acessar isso o tempo que quando fosse, por várias ocasiões, conteúdos criados pela Casa Digital foram veiculados no Jornal Nacional, RJTV, Jornal da Globo, enfim. Nós fomos criando um banco de imagens, mas que ao mesmo tempo era uma prestação de contas online e servia como instrumento para mostrar como as coisas estavam acontecendo, as transformações efetivamente estavam acontecendo no Rio. A Casa Digital, então, venceu alguns processos sucessivos de tomada de preço dentro da estrutura de comunicação da Prefeitura do Rio e foi acompanhando esse processo aí desde 2011 até 2015. Quando chegamos a 2015, no primeiro semestre, por volta de abril ou maio de 2015, não me lembro bem, mas foi no primeiro semestre ainda, o Luiz Vilar me comunicou
que não estava mais interessado em seguir com o portal, porque na verdade ele estava cada vez mais orientado para o mercado privado e queria se distanciar das atividades públicas, e que, particularmente para a Cidade Olímpica, era um trabalho que sobrecarregava completamente a estrutura dele. Quando ele me deu essa informação, nós pensamos, estávamos nos aproximando da fase principal do projeto, que era 2016, quando aconteceriam efetivamente as Olimpíadas, e era exatamente o momento em que mais e mais intervenções estavam acontecendo e muitas delas estavam ficando prontas no Rio de Janeiro. Então, é um serviço muito importante. O orçamento da Casa Digital, na verdade, vinha aumentando ao longo do tempo por conta disso. Eu pensei, então, uma alternativa, que foi criar, em vez de termos tomada de preço, criarmos um edital para, especificamente, os serviços digitais para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Por que eu pensei nisso? Porque isso já acontecia no governo federal. Você já tinha licitações especificamente para agências digitais, que era exatamente o que a Casa Digital era. Então, conversei isso com os meus sócios, todos acharam uma boa ideia, porque tinham aí uma vantagem também para o contrato de publicidade. Até aquele momento, toda a verba de produção que a Casa Digital usava para a produção dos seus conteúdos vinha da verba da licitação de publicidade. Se houvesse um edital próprio, uma licitação própria para o edital de publicidade, para o edital de digital, para as atividades digitais, sobrariam mais recursos no edital de publicidade para mídia, certo? Para a compra de espaço nos veículos de comunicação, coisa que era particularmente importante às vésperas das eleições, certo? Até chegarmos no primeiro semestre de 2016. Então, todos os sócios acharam isso uma boa ideia. Eu propus isso ao prefeito Eduardo Paes, e ele aceitou. Então, começou-se a se pensar num edital de agência digital de serviços digitais para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu estou seguindo a linha de raciocínio aí, tá certo? Ok. Só para não me perder aqui. Não, a linha do anexo está ok. Então, foi tomada essa decisão, o Eduardo topou, mas não havia nenhuma expertise de criação de um edital digital dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. O que nós fizemos então? O William Passos, um dos meus sócios, já tinha conhecimento de um advogado de Brasília, que tinha participado da elaboração de alguns editais para a agência digital no governo federal. Eu não me lembro quem era essa pessoa, eu nunca tive com ela. Mas então foi organizada uma reunião no Rio de Janeiro com esse advogado. Começou a se pensar no modelo digital. O Eduardo Paes pediu que o Guilherme Schroeder, que era quem organizava essas concorrências e esses editais da área de comunicação, fosse procurado pelo lado da prefeitura. O William teve encontros com o Guilherme Schroeder, né, que é o nome dele, sobrenome dele, se eu não estiver aqui um pouquinho enganado, e começou-se então a se estruturar o edital para agência digital dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estou bem nesse ponto. Volto para a agência de comunicação ou sigo até o fim? Agora estou um pouquinho na dúvida aqui, porque a gente vai entrar numa outra parte, num outro anexo. Começar em 2015. Na verdade, começar... Aí você... Desculpe, talvez eu tenha avançado um pouquinho demais na parte digital, depois eu volto, porque tem um outro anexo que trata disso com mais detalhe. Só para a gente fechar essa parte de licitações de publicidade, voltando à publicidade, em 2015 há uma nova licitação para agência de publicidade dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. O primeiro contrato tinha se esgotado. Então foi no mesmo ano que o governo do Rio faz licitação também. Eu procurei o prefeito Eduardo Paes e sugeri a ele que uma das agências fosse a Propeg, com a qual nós já tínhamos um acordo. Então aí nós teríamos uma sinergia para a Propeg, seria positivo, porque ela já tinha voltado a ter um escritório no Rio de Janeiro para atender o governo do Rio de Janeiro, e aí com a prefeitura juntaria as duas coisas. E para nós seria lucrativo, porque nós tínhamos aquele acordo, um acordo operacional com a Propeg, de que se ela vencesse uma licitação indicada por nós, ela dividiria o resultado líquido, o lucro líquido, quando ela tivesse lucro líquido, conosco, com a Prole, certo? Então, sugeri a agência Propeg para o prefeito Eduardo Paes. Eu tive uma reunião com ele lá no gabinete dele, ele topou, e aí o Guilherme Schroeder foi avisado também que a Propeg seria uma das vencedoras, e ficou combinado então que seguiriam a Binder, que já tinha a conta, a Prole, que já tinha conta, a Agência Nacional sairia e entraria a Propeg.
E assim aconteceu. Houve pagamento de algum valor para o prefeito Eduardo Paes em relação às contratações? Não. Em nenhuma licitação, nenhuma tomada de preço, nenhum processo que a gente tenha participado, ou que qualquer fornecedor ligado a gente tenha participado, seja Casa Digital, seja Fulano Filmes, jamais houve pedido de pagamento de valor pela prefeitura ou por qualquer pessoa ligada à prefeitura. Então, você acertou com a Propeg que ela seria vencedora, né? Isso. E como é que a Propeg remunerou A Propeg tinha nos procurado em 2014, já tinha participado da licitação do governo do estado e vencido com esse acordo, só que no caso do governo do estado tinha uma divisão tríplice, e no caso da prefeitura não, era uma divisão só com a gente, Prole, salvo engano, mas quase com certeza, acho que no caso da prefeitura era só com a gente. Então, quando houvesse um resultado líquido, mas essa história começou em 2015, né? Ela nos remuneraria, eu não sei nem se ela chegou a nos remunerar de alguma maneira pelo contrato da Prefeitura do Rio. Se o fez, provavelmente foi pagando algumas das despesas da Prole, certo? Mas eu não tenho certeza se isso chegou a acontecer ou não, mas o acordo era esse. O pagamento um acordo de funcionário de criação, Marcos, Rossi... Sim, então... É que eu achei que isso já estava em vigor, que isso já tinha sido um mecanismo usado na licitação do governo do Rio. Talvez não, porque na licitação do governo do Rio, a partir de 2015, quase não houve investimento em publicidade. Então, uma das formas usadas pela Propeg para nos remunerar pelo acordo foi pagar profissionais que trabalhavam para a Prole, como 2 criativos que trabalharam conosco, que acabaram emitindo notas fiscais contra a Propeg, e não contra a Prole. Essa é uma forma que eu tenho certeza que foi usada para nos remunerar. Outros detalhes eu não tenho, que passava muito mais pela área financeira da Prole e não por mim. O anexo, a gente fez uma divisão em 4.2 e 4.2A. Eu acho que seria Se você quiser, eu passo direto. Não, acho que para depois tá. melhor. Então...